Amém, meus irmãos. Bênção de Deus. Estamos aqui para o nosso penúltimo dia do estudo de Apocalipse. E que grande vitória, que grande bênção. Tem sido dias maravilhosos, dias de grande aprendizado. Eu confesso que eu aprendi muito e tenho aprendido muito nesses dias. Espero que você também tenha aprendido. Nós estamos em um momento muito especial, né, no mundo, no Brasil. E esses estudos têm sido assim de esperança, de bênção de Deus. Hoje nós vamos entrar em dois capítulos importantíssimos, né? Dois capítulos que vai trazer sobre nós uma graça muito especial, uma bênção muito especial. Falando só um pouquinho do que aconteceu na semana passada, falamos sobre a queda da Babilônia, da grande Babilônia, trouxemos as características, trouxemos, né, como seria essa queda da Babilônia, um evento marcante no mundo, né, daquilo que vai acontecer. Eu quero que você entenda que já no capítulo 16, né, é tipo um spoiler do que vai acontecer no capítulo 17, 18 e aí por diante. Então, ele começa com a queda da Babilônia, falando no 17, 18, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as bodas do Cordeiro, aleluia, a volta de Jesus, o dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e isso é muito importante. Eu quero que você baixe sua cabeça, vamos ter um tempo de oração, de agradecimento a Deus por esse dia tão maravilhoso que estamos passando, né, na presença do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas misericórdias do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse momento especial, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, ó Deus, derramado em nossas vidas. Pai, fala conosco através da tua palavra, derrama a tua graça, derrama a tua unção sobre nós. Deus, que a tua unção seja manifesta em nossas vidas nesta hora. Pai Santo, Pai querido, eu te peço neste momento, eu te peço que o Senhor esteja visitando a cada irmão, a cada pessoa que esteja assistindo nesse momento esta palavra, ouvindo esta palavra, que esta palavra, Senhor, venha cumprir o que lhe apraz, Senhor, trazendo vida, trazendo salvação. Usa a minha vida como instrumento afinado nas tuas mãos. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Antes de começarmos, eu quero aqui, né, dedicar os parabéns a Ellen, né? Ellen, Deus te abençoe, te guarde, né? São dias maravilhosos. Eu não ia fazer isso, vou fazer só com um, mas eu vou me lembrar de alguns. De Maria, que foi na sexta-feira, de Amanda no sábado, e hoje de Ellen, né? Ellen, que o Senhor te abençoe, te guarde, te cubra de bênção, que você possa, assim, ser essa bênção nas nossas vidas. Você é um milagre de Deus, você sabe disso, e como a gente te ama, a você e a Renan, viu? E ao bebezinho que está chegando agora. Mas vamos lá. Irmãos, capítulo 19, escreva aí as bodas do Cordeiro. Antes de falarmos da vinda de Jesus, né, que está todo mundo na expectativa da vinda de Jesus, precisamos entender o início do capítulo 19. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês nesta tarde é sobre a queda do sistema religioso e político, juntamente com a grande meretriz, que entra em colapso. Veja aí o verso 1 que diz assim: depois disso o quê? Do que aconteceu com a grande meretriz, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia, salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Caiu a grande Babilônia, e o versículo 19 começa com essa adoração, essa exaltação, dizendo que a glória e o poder pertencem ao Senhor. Uma outra coisa interessante, ligada ainda à meretriz, a meretriz contradizia a verdade, perseguindo aos santos. O verso 2 diz o seguinte: pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus santos, dos seus servos. Vimos isso também durante a semana passada, na quarta-feira,
como a prostituta enganou, embebedava as pessoas, enganava, enfeitiçava. A Bíblia fala exatamente disso. Ela enfeitiçava as pessoas e as pessoas achavam que estavam trilhando um caminho bem, estavam fazendo um caminho do bem, mas Deus cobrou isso e condena a grande prostituta e ela cai, né? Uma outra situação, a condenação do sistema envolvendo a meretriz, o poder político e o religioso são eternas. E mais uma vez, diz o verso 3, a multidão exclamou, aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo sempre, né? Então, assim, há uma condenação, e aí há um juízo de Deus sobre a meretriz, sobre aquilo que ela está fazendo, e a multidão exclama, aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Há um quebrar dessa coisa maligna, e nunca mais a Babilônia vai voltar. Não existirá mais Babilônia em nosso meio. Então é uma coisa, o poder religioso, o poder político, né? A condenação desse poder é eterno, não voltará mais, é para todo sempre. Então a gente vê, irmãos, que o capítulo 19 começa ainda falando e dando toques sobre o que aconteceu com a meretriz, a Babilônia, o sistema religioso, né, romano que tomava conta da época, né? Então esse sistema romano, esse sistema religioso ainda pega aqui o 19, ele cita alguns versículos importantes. Pastor, o versículo 1, 2 e 3 tem a ver com quem? Com a meretriz ainda, né? Se você quiser marcar aí na sua Bíblia, você vai marcar isso direitinho, você vai colocar e você vai declarar isso na sua Bíblia. Versículo 1, 2 e 3 vai tratar da meretriz. Aí começa o versículo 4. E nós vamos falar um pouco sobre as bodas, o casamento de Cristo e a sua igreja. Uma águazinha que ainda não é de coco. Pois bem, as bodas, o casamento, né? Olha o que diz. Eu queria que você prestasse atenção, você fosse marcando com a sua Bíblia, você fosse colocando de uma forma tranquila, sem exagero, você fosse assim, se você tem uma caneta, se você tem um lápis de cor, você fosse marcando as coisas, escrevendo. Sua Bíblia é para isso mesmo, é para você escrever, marcar, né? Para que quando você olhe para a sua Bíblia, você entenda o que está acontecendo. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aí sobre as bodas do Cordeiro, a noiva é honrada com um belíssimo casamento com o noivo. O verso 7 e 8 nos traz isso, do capítulo 19, diz, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do quê? Do casamento, aleluia, chegou a hora do momento, chegou a hora desse casamento maravilhoso, né, do Cordeiro e a sua noiva. Já se aprontou, preste bem atenção, irmãos, ainda não é a segunda vinda. Eu quero que você entenda que esse casamento está acontecendo, as bodas do Cordeiro, nós que fomos ataviados, que fomos arrebatados, que fomos levados, estamos sendo agora participando disso, já participamos do tribunal de Cristo, aonde recebemos as nossas heranças, daquilo que Deus tinha preparado para nós, né? Agora você está sendo, de uma forma maravilhosa, está acontecendo essas bodas, e a Bíblia diz, chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva. Isso está acontecendo lá no céu com a gente, e imagine o frisson que não vai ser. Então diz o verso 8, foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Então, nós vamos estar ataviados, nós vamos estar arrumados, preparados à espera do noivo. Aleluia, isso lá em cima, as coisas estão acontecendo na glória. Uma outra coisa sobre o casamento, há uma bem-aventurança de quem participa das bodas. Bodas quer dizer casamento. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Irmãos, a igreja, como está aí no slide, a igreja é a noiva e os convidados.
Eu quero que você entende para isso. Então, a igreja é a noiva e os convidados para as bodas são todos aqueles que fazem parte dela. Então, é um momento ímpar. É um momento ímpar. Então, a igreja é a noiva e os convidados são todos aqueles que fazem parte desse momento, dessas bodas. Anjos, a própria igreja, os irmãos, todos fazem parte dessas bodas e será um momento inesquecível, um momento que nunca, né, no mais belo casamento que você pôde participar, você não vai mensurar o que é imensurável, o que vai acontecer nesse dia. É um dia de festa, um dia solene na presença do Senhor, aonde de fato e de direito agora nós seremos a noiva do Cordeiro. Aleluia. Irmãos, o processo das bodas, eu quero explicar um pouquinho, que eu achei interessante, como é o processo das bodas na cultura judaica. A gente, falando um pouco da cultura. Primeiro, o noivado. Era feito diante de duas testemunhas, o noivado comum, né, na cultura, e tinha um caráter significativo e profundo. Quando a pessoa ficava noivo, era o casamento, né? Era o processo já ali, a pessoa já era aquela já era um do outro ali, não mudava nada. Então, esse era um processo de noivado, uma coisa profunda, uma coisa séria, significativa, isso na cultura, né? Eu estou trazendo agora para o nível cultural, um casamento cultural lá em Israel. Há um intervalo. Pastor, que intervalo é esse? Olha que coisa interessante. Depois de assumir a obrigação do matrimônio, há um intervalo onde o noivo paga o dote, né? Pagou o dote ao pai e vai preparar a moradia. Ele sai, deixa a noiva nesse tempo que ele sai para preparar a moradia, é o tempo que a noiva vai ser adornada, a noiva vai ser preparada para a volta do noivo. Olha só como é bem parecido. E aí o que é que acontece? Nesse tempo também, a noiva se prepara, se atavia para receber o noivo. Ela devia se apresentar ao noivo como noiva santa, pura, sem mácula. Você vai entender agora, quando José torna-se noivo de Maria, e quando José, depois do noivado, que Maria chega e diz que estava para conceber pelo Espírito Santo, a luta que não foi para José. Porque a noiva, depois do noivado, que o noivo sai para preparar o lugar, ela deveria ser encontrada pura, santa. E é exatamente isso. Lhe diz alguma coisa? Está lhe dizendo algo que está acontecendo nos nossos dias? Uma outra coisa, o noivo vai buscar a noiva. Ao final do intervalo, né, o noivo volta, sai de sua casa para buscar a noiva com o melhor traje, acompanhado de amigos. Ele vem da sua casa agora, ele sabe que a noiva passou esse tempo se ataviando, se organizando, e os amigos que cantavam, e o noivo recebia a sua noiva e a levava ao próprio lar. Olha que coisa interessante. Ele traz a noiva e leva para o próprio lar. E as bodas, irmãos, incluem uma festa entre o noivo, né, e a noiva de 7 dias. Ela é desposada, né, de 7 dias. Isso lhe diz alguma coisa? Vamos ver. As bodas de Cristo e a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Para você fazer a relação. O noivo escolhe e compra com seu sangue a noiva. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós fomos, né, o Senhor nos escolheu e nos comprou. O intervalo é o período que a noiva tem para se preparar. Nós estamos vivendo o tempo do intervalo. Nós estamos nos preparando, esperando a volta do noivo. O que foi fazer o noivo? Olha o que diz João 14, de 1 a 3. Não se perturbe o coração, não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes o lugar. E se eu for preparar-lhes o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Irmãos, olhem na tradução da linguagem de hoje, para ficar mais claro. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito,
E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver, vocês estejam também. Irmãos, olha que coisa tremenda. O que é que está acontecendo com a gente? O noivo foi fazer o quê? Ele nos comprou com sangue na cruz, esteve aqui, nos resgatou com sangue. Depois ele disse, olha, fique, se adorne, se prepare, porque eu vou preparar o lugar. O lugar está sendo preparado. O lugar está sendo organizado para o dia das bodas. O dia das bodas é esse lugar que Deus preparou. E aí o que é que fez o noivo? O noivo veio buscar a noiva. Quando o noivo veio buscar a noiva no arrebatamento, o lugar já estava preparado e agora a gente está vivendo o tempo aqui que nós estamos lendo das bodas. É algo fantástico. E talvez você queira mais uma relação. O povo de Israel passava as bodas são 7 dias, e nós estaremos com o Senhor 7 anos. 7 anos, enquanto o anticristo estiver aqui, passaremos com o Senhor 7 anos, depois nós retornaremos com ele para reinar. Então, veja que coisa fantástica essa relação do casamento e Jesus e a igreja. O casamento entre o homem e a mulher, e Jesus e a igreja, dentro da visão judaica, é exatamente isso que está acontecendo. Ele diz, no texto de João 14, eu vou preparar o lugar, não se preocupem, não se perturbe, noiva, aguente firme, olha, procure se ataviar, procure andar em santidade, procure andar corretamente, porque eu vou voltar, e quando eu voltar eu vou te levar para mim, porque onde eu estiver você vai ter que estar também. Você entendeu, meu irmão? Você entendeu, minha irmã? Porque nós, como igreja, temos que andar em santidade. Porque o Senhor está voltando e quando Ele voltar, Ele vai arrebatar a sua igreja e nós vamos viver dias de bodas, de casamento com o Mestre. Nós viveremos o dia do casamento, então, no arrebatamento, 2 coisas irão acontecer nos dias do arrebatamento, quando estivermos com o Senhor. O tribunal de Cristo e a segunda coisa, as bodas. Nós retornaremos com uma noiva, a herdeira do Cordeiro, aqui na terra. Então, é algo fantástico. Nós estamos agora no período que o noivo já veio, já comprou. E o noivo agora foi preparar o lugar e disse para a noiva, fique, se adorne, se prepare, porque eu vou voltar, vou te buscar, e você vai lá para o lugar, e nós passaremos 7 dias das núpcias. 7 dias, 7 anos. Fantástico isso, irmãos, é animador para mim e para você. Você talvez esteja sem entender o que Deus está fazendo da sua vida. Deus não está demorando, Ele está voltando. Então, prepare-se para isso. Mas vamos lá, mais um ponto sobre o noivo. O noivo vem acompanhado de anjos para receber a sua noiva. Dessa forma, começa as bodas. E diz o verso 7, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Olha só que coisa linda, chegou a hora do casamento do Cordeiro, o que foi que aconteceu com a noiva? Ela se aprontou, aleluia, que esse seja o nosso regozijo, que a gente esteja pronto para o dia das bodas do Cordeiro, que a gente esteja pronto para o dia do arrebatamento, que a gente esteja pronto para as bodas e dizer, Senhor, eu estou aqui, a noiva já está pronta. Eu quero lhe dizer, se Jesus voltar hoje, você está pronto. Se Jesus voltar hoje, você está pronta. Você está preparada para viver esse momento. Você está ataviada, você está organizada em Deus para viver esse momento. O noivo está voltando. Igreja, se prepare. Não é isso? O noivo está voltando. Então, é algo maravilhoso a gente viver esse momento. Um outro ponto sobre as bodas. As bodas do noivo com a igreja continuam, não por uma semana, né? Mas por toda a eternidade. Nós vamos viver essa união com Cristo por toda a eternidade. Então, é algo que enche os nossos corações de esperança. Vale a pena, irmãos, vale a pena viver em santidade, vale a pena abrir mão dos prazeres dessa vida. O que nos aguarda é muito melhor.
maravilhoso, há uma esperança maravilhosa de que o Senhor vai nos dar e que a gente precisa participar disso. Eu não quero estar de fora. Eu tenho certeza que você também não quer estar de fora desse momento maravilhoso que Deus vai nos proporcionar. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós queremos estar preparados para esse momento tão especial. Parará. E acabou, pastor, o casamento, está tudo beleza, 7 anos. Então, olhem só para você ter uma ideia o que vai acontecer. A igreja foi arrebatada e durante 7 anos o anticristo vai tomar, vai acontecer tudo isso, queda de Babilônia, testemunha, selo dos 144 mil, está tendo catástrofe, está tendo problemas na terra, o anticristo se levanta, constrói o templo em Israel, é tido como Messias, e depois todo esse movimento está acontecendo na terra. E a igreja vivendo 2 momentos importantes, o dia do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro lá em cima. Acabou os 7 anos, aí acontece, Jesus volta com a igreja, a segunda vinda de Cristo. Algo, irmãos, que vai ser glorioso na terra, porque as pessoas que estão aqui, elas não vai ser como o arrebatamento. O arrebatamento ninguém viu, foi um piscar de olhos. Mas para a segunda vinda, todo olho verá a igreja voltando com Cristo nos ares. Irmãos, vai ser um momento espetaculoso, maravilhoso, algo que não tem como a gente mensurar o que vai acontecer na face da terra na segunda volta de Cristo. Agora tem uma coisa, a segunda volta de Jesus não vai ser uma volta de cordeiro. Isso eu gosto de deixar bem frisado. Ele vem para reger as nações com cetro de ferro. Ele vem para julgar as nações. E é isso que eu quero deixar bem claro. Então Jesus, está aí esse slide, né? A segunda vinda de Cristo. E aí o que é que tem? Outro slide bonito. Eu imagino que vai ser algo mais bonito do que isso. Muito, não tem nem comparação, né? A chegada do Mestre e todo olho verá. Todo olho verá. Pastor, e como é que vai ser? Quero dizer mais uma coisa, que nós estamos seguindo de forma cronológica os versículos, capítulos por capítulo de Apocalipse. Né? Eu já sei de irmãos e pessoas que acham que Jesus volta no capítulo 11, 12. Não, nós estamos seguindo a cronologia do próprio livro. Tá bom? Então, dentro da cronologia do livro, ela acontece aqui, no verso 11. Né? João vê Jesus vindo vitoriosamente do céu. E ele diz o seguinte: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Irmãos, interessante aqui que esse cavalo branco, esse cavaleiro do cavalo branco, não é o anticristo. O anticristo, ele foi coroado para fazer uma missão, né? Mas aqui não, aqui diz que um cavalo branco cujo cavaleiro se chama, aqui atesta quem ele é. Lá não, ele tinha sido coroado para desenvolver uma missão, né? Se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Então, essa é a visão que ele tem, João, na volta do Senhor Jesus. Ele não vem como cordeiro, ele não vem, né, como alguém manso, ele vem como um guerreiro. E aí diz, vamos ver a descrição desse noivo dentro de Apocalipse. Vamos descrever esse Jesus que voltará com a igreja, esse Jesus que voltará para fazer diferença, esse Jesus que voltará para ver o mundo e instalar o novo milênio. Olhe quem ele é. Diz os seus olhos são como chama de fogo, em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Né? Então, olhos como chamas de fogo. Irmãos, imagine essa cena. Uma outra coisa, o verbo de Deus está vestido com manto tingindo de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Né? Ele é o Logos, ele é a palavra de Deus. João 1 diz, no princípio era o verbo, que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era o quê? E ele era Deus.
Então, esse é o verbo de Deus, esse é o que vem em nome do Senhor, é a palavra de Deus, esse é tido como a palavra de Deus, está vestido com manto cingido de sangue que foi derramado na cruz. O noivo vem acompanhado, ele não vem só. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco, puro e montados em cavalos brancos. Irmãos, vem um exército de santos e anjos e vai ser um negócio maravilhoso nesse dia. A noiva agora casada nas bodas, depois do momento das bodas, ela desce como alguém que irá participar desse momento maravilhoso. Ele disse, aonde eu vou preparar o lugar e aonde eu estiver, vocês também vão estar. É como marido e mulher, uma só carne. Que beleza, que bênção, irmãos. Pode dar glória a Deus que é uma bênção mesmo. Uma outra coisa, o rei virá ao som da trombeta. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes se unirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, haverá um som de trombeta no mundo inteiro que vai ser ouvido. E como um relâmpago que sai do Oriente, né, e vai para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá, é o próximo slide, todo olho verá. Pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Olha, é algo que o mundo inteiro vai ver, vai ficar estagnado, porque diante da pane, da queda da Babilônia, diante do que está acontecendo no mundo, do anticristo se levantando, das coisas acontecendo, todo olho verá. E vai ser um momento crítico sobre a humanidade, porque ninguém esperava que Jesus voltasse. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Pastor, e como é que vai ser essa volta? Primeiro, Jesus voltará pessoalmente. Pessoalmente, irmãos, é visível, é pessoal. Fisicamente, né? As pessoas verão Jesus fisicamente, visivelmente, audivelmente, poderosamente e triunfantemente. Não tem como não discernir, não vai ter nenhum tipo de ajuste, não. Pessoalmente, fisicamente, visivelmente, Jesus será visto, né? Todo olho verá, todo olho verá. Isso é fantástico, é maravilhoso. E quanto aos salvos que estiverem na glória, o que acontece com os salvos nesse momento? Eu já falei, farão parte do exército celestial, nós que fomos arrebatados, virão com ele nas nuvens como vencedores, estaremos nessa volta, estarão trajando vestiduras brancas de linho, né? Novas vestes foram nos dadas, corpos transformados. Meus irmãos, que coisa tremenda. Eu acho que a gente vai olhar para as pessoas que estão aqui na terra, vai dizer, meu Deus, eu tinha esse tipo de sentimento, eu carregava comigo também angústia, eu carregava inveja, eu carregava ódio no coração, meu Deus, eu não tenho mais nada disso, meu corpo foi transformado, meu corpo foi glorificado, aleluia, não tenho mais câncer, olha, aquela dor que eu tinha na coluna acabou, a dor nos rins, olha, acabou a enxaqueca, é um novo corpo. Irmãos, eu creio que a gente vai ficar admirando, dizer, meu Deus, o ser humano, debaixo de um corpo que não é glorificado, ele está afadado ao fracasso e à morte. Ah, meus irmãos, que grande bênção, que grande bênção. Um outro ponto sobre o noivo é que o noivo regerá com vara de ferro, já falei aqui. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações passarão em revista e serão feridas. Ele governará com cetro de ferro, ele pisará o lagar do vinho, do furor da ira do Todo-Poderoso. Irmãos, não vai ser brinquedo, a volta de Jesus vai ser uma volta de imposição, e ele vai dizer, eu sou o Senhor de toda a terra. Não há outro além de mim. Os homens, por um momento, eles irão aceitar Jesus, porque não tem como.
não tem, quando eu falo aceitar, é reconhecer o senhorio de Cristo. Eles irão reconhecer o senhorio de Cristo. Vai ser algo estrondoso, maravilhoso que Deus vai fazer. O cetro de ferro, o pastor quer cetro de ferro, né? Veja em Apocalipse que ele já falava disso. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Já falava lá em Apocalipse, né, 2 sobre isso. Pisar o lagar. Vê Apocalipse 14 também, já falava 19 e 20. O anjo passou a foice pela terra, juntou as uvas e lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Irmãos, algo vai acontecer, as coisas vão ser colocadas em ordem, né? Assim, as nações vão ser feridas. Muitos falam que nesse momento, né, no momento da chegada do Senhor, e exatamente isso, é o momento da batalha do Armagedon, quando Jesus volta, fere as nações, e ele vai pisar o lagar. Esse lagar do vinho do furor da ira de Deus, é ali que Deus vai fazer com que muito sangue seja derramado, porque a volta de Jesus vai ferir a muitos nesse grande dia. Ele volta com a sua igreja, né, nesse período da guerra do Armagedon, e vai destruir tudo. Vai destruir tudo. As nações ficarão acuadas, sem entender o que está acontecendo, porque Israel está sendo, no vale do Megido, ou Meguido, Israel está sendo atacado. Israel não tem forças mais para lutar contra as nações que estão ali naquele vale, contra ele. E ali Jesus volta bradando. Diz que a terra vai se fender. A terra vai se fender e o noivo volta. Isso é maravilhoso, irmãos. Né? Essa ideia de que o Senhor não vai permitir que Israel seja destruída, vai haver um grande movimento. Haverá um grande movimento. Pois bem, pastor, o noivo tem um nome acima de todo nome. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda a terra saberá que Ele é o Senhor. Toda a terra saberá que Ele é o Rei dos Reis. E quando houver esse movimento do Armagedon, Ele volta. Quando eles perceberem, quando a gente, né, vê as coisas estão acontecendo em Israel, já não tem mais força. O Senhor volta e colocará as coisas em ordem. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos ler Filipenses 2, 9 a 11, diz: Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é um movimento de Deus, o nome dele é acima de todo nome. Não tem nome de presidentes, de juízes, não tem nome de reis. Ele está acima de todo nome. Aleluia. Pois bem, nós vimos pouco, né? E a gente vai falar agora, né, sobre esse momento maravilhoso, né, sobre essa questão da batalha do Armagedon, que ele vai trazer sobre nós um pouco disso. E agora o que é que vai acontecer? Nessa vinda de Jesus, naquilo que ele vai fazer, como nós acabamos de ler, né, desses versículos, do 19, 20, né, do capítulo 19, há um processo grandioso de batalha, há um processo, né, que vai envolver muitas lutas, muitas dificuldades, né? E a Bíblia diz que é importante que a gente tenha esse entendimento. Diz o verso 15 que da sua boca sairá uma espada aguda para ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro. É o que pisa o lagar de vinho do furor da sua ira, do manto da sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, nós já vimos um pouco sobre essa batalha do Armagedon em Apocalipse 16, 13 e 14, que diz assim:
Então vi saírem da sua boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, né? Semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão, né, aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do poderoso Deus. No capítulo 19, 17 e 18, vai falar de uma batalha que eu quero que vocês entendam. Será um dia de matança, né? Eu escrevi aí, o desfecho final da batalha será um dia de matança. Diz assim, Apocalipse 19, 17 e 18. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais, poderosos, carne de cavalo e seus cavaleiros. Para comerem, já falei, carne de reis, poderosos, carne de cavalo e seus cavaleiros, livres e escravos, pequenos e grandes. Então, há um convite, né? No verso 17 e 18, há esse convite, há essa situação, né, que está acontecendo e que a Bíblia diz que é necessário que, convidando as aves, olhe bem, o convite agora é para as aves, para comer o quê? Carne das pessoas que serão mortas nessa batalha. Um adendo aqui para os irmãos. Na Bíblia em Apocalipse fala sobre 2 batalhas: a guerra do Armagedon e a guerra de Gog e Magog, né? A guerra de Gog e Magog. O que nós estamos vendo, o que nós estamos percebendo, é um grande levante, né? Do anticristo dentro desse processo, porque haverá 2 guerras. Agora, tem historiadores que dizem o seguinte, que não existe 2 guerras, é uma guerra só, né? Eu estava lendo um pastor que escreveu muitos livros, né? E o comentário dele sobre Apocalipse é esse, que não existe guerra de Armagedon, só existe uma guerra em Apocalipse. Tem pessoas que acham que a guerra do Gog e Magog foi antes do Armagedon, e tem pessoas que acham que a guerra de Gog e Magog foi depois do Armagedon. Nós vamos seguir o contexto bíblico dentro da veracidade bíblica, daquilo que a Bíblia está nos falando, né? Está nos dizendo, está nos mostrando. Então, olhe bem, no verso 15, fala que saía da boca aguda para ferir as nações, e ele regerá com vara de ferro. Esse mesmo versículo está trazendo uma alusão à guerra do Armagedon, né? E aí vem o 16, na sua coxa tem escrito Rei do Rei do Senhor. Aí ele diz, vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, verso 17, dizendo, todas as vezes que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos, né, à ceia do grande Deus, para que comais carne de reis, a carne de tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E aí começa aqui, né, uma coisa interessante, que a gente, depois desse convite, preste atenção, que o convite do homem era as aves para comer as carnes do que vai acontecer nesse momento. Então, vai ser um dia de matança, vai ser um dia de muitas mortes, será um dia de desespero para aqueles que se levantaram contra o Senhor. O levante do anticristo. Então, verso 19, vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para governarem contra aquele que está montado no cavalo e contra seu exército. Preste bem atenção. Agora, o anjo está dizendo que está vendo a besta. Olha ele de novo, o anticristo, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra quem? Montado no cavalo contra o exército do Senhor. O que é que acontece, irmãos, no verso 20? Vai acontecer o final do anticristo e do falso profeta. A Bíblia diz no verso 20, mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela,
com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados aonde? Vivos? No lago de fogo que arde com enxofre. Então, entenda o que está acontecendo. Essa guerra aqui foi organizada, o Armagedon foi organizado. Quando tem o Armagedon, que há o momento de batalha, que Israel não aguenta mais, fala lá o verso 15, o Senhor vem e sai da sua boca, né, uma espada aguda que destrói as nações, e há uma grande matança. A Bíblia diz que ele vai pisar o lagar com o vinho do furor da sua ira. Isso quer dizer, olha, vai ter muito sangue nesse dia, né? Vai ter muito sangue nesse dia. Mas isso aí, Jesus, vem. Mas aí diz que o anjo diz, olha, convida as aves e diz, agora venha, porque vai ter carne de muita gente para vocês se banquetearem. Essas pessoas que se levantaram com o Senhor irá sofrer. Mas o que é que acontece? Deus vai tratar com o levante do anticristo. Verso 19, o anticristo se levanta, né, junto com os reis da terra e seus exércitos. Se levanta, irmãos, montado num cavalo, né, sobre aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Se levanta contra o próprio Deus, contra o próprio Jesus. E aí há um racha. Por que há um racha? Porque quando ele se levanta, Deus vai julgá-los, sentenciá-los e tirar da face da terra e jogar sobre o lago de fogo. Deus vai dar o fim ao anticristo e à besta. A Bíblia diz que eles foram lançados vivos no lago de fogo. Aqui é o final do anticristo. Aqui você não vai ver mais falar nem do anticristo, você não vai ouvir falar do falso profeta. Acabou. A história deles dois acaba aqui. Eles organizaram a guerra, Deus veio, resolveu o problema e tirou eles de circulação. Foi lançado no lago de fogo. Aqui o Senhor começa a limpar a área. Já tirou a grande Babilônia, derrubou a grande Babilônia. Agora o Senhor, na sua volta, ele bate de frente com o anticristo e o falso profeta. Ele para a guerra do Armagedon, destrói, toca as nações e bate agora de frente com o anticristo e os profetas e o falso profeta. Até aí tudo bem? Está dando para entender? Amém. Vamos aqui. O versículo 21 diz assim: os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves, o que foi que aconteceu? Se fartaram com a carne deles. Irmãos, imagine. Imagine essa batalha do Armagedon, como não vai ser. Mas, glória a Deus, vamos seguindo. Agora, até o capítulo 19 deu para entender, vocês entenderam o que é que nós estamos tratando nesse capítulo. Versículo 1 ao 3 do capítulo 19 faz alusão à meretriz. O capítulo 4 faz alusão às bodas do cordeiro, né? De estar participando desse casamento. O versículo 11, da volta de Cristo com a sua igreja, em um momento que está acontecendo a guerra do Armagedon aqui, aonde Israel está sendo trucidado. O versículo 15 fala sobre isso. Depois do 17 em diante, vai falar da queda, destruição do anticristo e do falso profeta. Deus vai tratar com eles e lançá-los no lago de fogo. Amém. Glória a Deus. Pastor, acabou? Não, falta mais um capítulo ainda. E nós vamos, deixa eu perguntar, quantos minutos nós temos? Ainda temos muito tempo. Espera aí um momentinho, mais uma aguinha. Vamos agora para o capítulo 20. Então, o capítulo 19, né, fala da meretriz ainda, fala das bodas, fala da volta de Jesus, fala da destruição do anticristo e o falso profeta. Agora, capítulo 20, o milênio. Então, pastor, quer dizer que caiu a grande Babilônia, né? Foi destruído a guerra do Armagedon, uma guerra organizada pelo anticristo, falso profeta, né? Eles organizaram, e os reis da terra,
se levantaram nações na guerra do Armagedon, para que no vale de Megido, ou Megido, como você queira chamar, se levantasse contra Israel. Israel já sem força, o Senhor volta nesse dia, a volta de Jesus com a igreja, e se organizam, e ali se destrói o anticristo e o falso profeta. Agora, entra-se no milênio, já não tem a grande Babilônia, não tem o anticristo, o falso profeta, as nações se rendem, né? São subjugadas ao senhorio de Cristo, né? São subjugadas, e ali Jesus estabelece o milênio, e aí é algo que abre os nossos olhos, e o milênio é um milênio visível. Jesus irá governar por 1000 anos a terra. Vamos ver. Introdução. O capítulo 20 vai tratar do destino de Satanás e do milênio. Quem já foi destruído? A grande Babilônia, o falso profeta, o anticristo já foi destruído, a guerra do Armagedon já foi resolvida, né? Jesus casa com a sua igreja lá na glória, na igreja arrebatada, ele desce e ali para a guerra do Armagedon e resolve todas as coisas. Isso já foi resolvido. Agora nós temos o capítulo 20, a prisão de Satanás. Ainda faltava um que precisava ser resolvido. Então, Satanás é preso no milênio, né? O anticristo e o falso profeta, eles são presos e destruídos aqui antes do milênio, na volta de Jesus. Na volta de Jesus, eles são fulminados. Mas Satanás é preso no milênio. Apocalipse 20, de 1 a 3, diz: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo. Você se lembra desse anjo? E uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e os acorrentou por quantos anos? 1000 anos. Então, trouxe, né, um anjo que tinha a chave do abismo, acorrentou e prendeu por 1000 anos. Ele ficou acorrentado por 1000 anos. E nesses 1000 anos, Jesus estabelece o seu reino sobre a terra. Irmãos, será um reino maravilhoso, né? Será um reino onde nós vamos ter uma graça sobre tamanho nesse lugar. Um reino de paz, um reino de harmonia. 1000 anos na terra será feito aqui. Os homens terão, preste atenção, irmãos, os homens terão oportunidade, de novo, de conhecer o Senhor de uma forma tremenda. Irmãos, não tem explicação do amor de Deus. Os homens terão a oportunidade de viver com o Senhor. Os homens terão a oportunidade de experimentar o poder de Deus. 1000 anos ele vai reinar. E diz o verso 3, lançou no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, ele libera, ele vai ser preso por 1000 anos, ele vai ser colocado, fechado, selado nesse lugar, e só vai ser liberado quando terminar os 1000 anos, Satanás. Os santos são ressuscitados. Olha o que diz. Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Eu quero dizer mais ou menos o que vai acontecer. A igreja foi arrebatada lá antes de tudo isso acontecer. Mas a história ficou aqui rolando. Muitas pessoas entregaram as suas vidas por amor a Cristo. Então essas pessoas morreram, né? E elas precisavam, para ter o corpo glorificado, elas precisavam ou ser arrebatadas, ou aqueles que morreram ressuscitar. Você se lembra do arrebatamento, que diz o quê? Aqueles que foram mortos, primeiro o quê? Ressuscitarão. E nós que estamos vivos seremos o quê? Arrebatados. Então, qualquer pessoa que morreu vai passar pelo processo da ressurreição
aqueles que têm Cristo. E o que aconteceu? Quando Cristo volta para estabelecer o milênio, esses que morreram na grande tribulação, eles vão ressuscitar para participar do milênio. Olha o que a Bíblia diz no verso 5: o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Deu para entender? Deu para perceber, irmãos, o que é que vai acontecer? Preste bem atenção, a igreja foi arrebatada. Vamos supor, capítulo 3 ou 4, a igreja foi arrebatada. Mas a história continua com os 144 mil, o avivamento que vai ter lá em Israel, pessoas que não vão aceitar a marca da besta, vão morrer, vão entregar a vida, mas não vão aceitar, pessoas que serão decapitadas, serão expostas. Essas pessoas que vão morrer em Cristo na grande tribulação, quando Jesus voltar para o reino do milênio, antes de instaurar o reino, essas pessoas vão ressuscitar, terão corpos glorificados para participar do milênio aqui na terra. Junto com aquelas que já foram arrebatadas. E junto com a humanidade que estiver viva aí. Isso está claro para os irmãos? Ficou claro, Felipe, para você? Então, é uma coisa que a gente precisa ter um entendimento, né? Dentro disso aqui. Diz o verso 6, felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Por que a segunda morte não tem poder sobre eles? Porque depois desse momento do milênio, eles serão ressuscitados, eles passaram pela primeira morte, serão ressuscitados, né? Depois vai ter o juízo final lá na frente, que a gente vai estudar hoje. No juízo final é a morte eterna. Então, quem foi arrebatado? Quem tem Cristo na vida? É isso que a igreja, meu amigo, anuncia o tempo todo. Não basta ser bonzinho, não basta ser uma pessoa maravilhosa. Quem tem Cristo na vida, quem entregou a sua vida a Cristo, não passará pela segunda morte. Não passará pela segunda morte. Ele viverá eternamente com Cristo. A Bíblia diz que a condenação já não está mais sobre a vida dele. É a Bíblia quem diz. Não é uma questão que a gente arrumou ou que eu fiz como pastor porque a gente é da mesma. Não, não existe isso. É a Bíblia quem está dizendo, isso aqui é Bíblia. É por isso que a igreja anda anunciando, porque o que vem por aí pode ser algo catastrófico para a sua vida. Então, é importante que você entenda o que está acontecendo nesse momento, o que Deus está lhe dizendo, o que Deus está colocando sobre a sua vida, que isso é real. Então, a igreja será arrebatada, só para que você tenha ideia, a igreja será arrebatada, as coisas vão continuar aqui, sob muita perseguição, pessoas irão se converter, irão, mas perderão as suas vidas, serão decapitadas, serão dias de terror, o anticristo vai lhe procurar para lhe matar, não vai permitir que você coma, não vai permitir que você venda, ou você põe a marca da besta, ou você vai passar por isso. E aí o que é que acontece? Alguns irmãos não vão aceitar a marca da besta, não vão aceitar, e vai se voltar para Deus, mas vão morrer. Quando Jesus volta com a igreja arrebatada, esses irmãos que morreram serão ressuscitados para participar do milênio. E aí eu botei até aí, né, nesse slide, o que fica claro nesses versos? Os demais que não ressuscitaram só irão ressuscitar no dia do juízo final. As pessoas que morreram sem Jesus vão continuar lá, até o dia do juízo final. Quem vai ressuscitar até a abertura do milênio não passará pela segunda morte. Nós que seremos arrebatados. E quem ressuscitar, né, da grande tribulação não vai passar pela segunda morte, que é a morte eterna. Aí vem de novo, né? Felizes os santos que participam
da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele durante 1000 anos. João 5,24 diz: e eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte. Então, olha que coisa interessante. Preste atenção à sequência para que você entenda o quão importante é aceitar a Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, isso é Jesus dizendo que crê em Deus que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Você não precisa fazer muita coisa. Você precisa crer em Deus. Precisa crer em Jesus, entregar a sua vida a Jesus. Diz o quê? Tem a vida eterna e não será o quê? Condenado. Condenado a quê, pastor? A morte eterna. Você não passará pela segunda morte. Mas passou da morte para a vida. Hoje, nós estamos morrendo. Sem Jesus, eu estou na morte. Mas no momento em que eu aceito Cristo, eu passo da morte para a vida. Esse corpo pode ir embora, mas a minha vida está nas mãos do Senhor e não passará pela segunda morte. Romanos 8, de 1 a 2 diz: portanto, agora já não há o quê? Condenação para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Você não está condenado mais. Quando você tem Cristo, a condenação não existe mais. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você é livre. Acabou, irmãos. A condenação que eu estava para passar a eternidade sem Cristo acabou. É Jesus, a palavra de Deus que está dizendo. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pronto, pastor. E aí começou os 1000 anos, Satanás foi preso, né? Por 1000 anos, o Senhor está reinando, os irmãos que morreram na grande tribulação ressuscitaram, estão com a gente passando os 1000 anos na terra. E passados os 1000 anos, o que será feito? O que acontecerá? Pois bem, Satanás será o quê? Solto depois dos 1000 anos. Apocalipse 27 diz: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Uma outra coisa, olhe bem, irmãos, o que é a humanidade. Jesus passou 1000 anos aqui, o reino milenal de Cristo na terra. Olhe bem o que é a humanidade. Olhe bem, vocês vão entender o que tem nesse coração do homem, do nosso coração pecaminoso. Satanás foi solto. E a Bíblia diz que Satanás seduz os pecadores de novo à rebeldia. Verso 8 diz: Satanás sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Irmãos, ele vai trabalhar de novo depois do milênio. Depois do milênio, ele sai para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. E aí fala de Gog e Magog, a fim de reuni-lo para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Isso foi o que eu falei. Apocalipse fala de 2 grandes batalhas. Dentro da leitura cronológica, capítulo por capítulo de Apocalipse, a primeira batalha que vem é do Armagedon. Né? Ele traz que vem a segunda vinda de Cristo. Depois do milênio, quando Satanás é solto, a Bíblia diz que Satanás organiza agora as nações nos 4 cantos da terra. Olhe bem. E vai estabelecer uma batalha chamada de Gog e Magog. Há muita teoria sobre isso aqui, né? Que é o meu nome? Que vai ser uma guerra organizada pela Rússia, que vai pegar algumas nações. Lembre-se que você vai perceber logo a diferença das 2 guerras. Hein? Eu vou falar aqui sobre isso. Mas assim, Gog e Magog é uma outra batalha que Satanás vai organizar para se levantar contra Israel de novo. De novo. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Eles vão cercar Jerusalém agora. Agora não é Meguido, é Jerusalém. Há diferença entre a batalha do Armagedon e a batalha de Gog e Magog. A primeira, né, a do Armagedon, a organização da batalha do Armagedon
foi feita pelo dragão, anticristo e o falso profeta, enquanto a batalha de Gog foi organizada por Satanás. Você pode ver isso na Bíblia. Quem organizou a batalha do Armagedon foi o anticristo, o falso profeta e as nações, né? E os príncipes e o próprio dragão, né? O próprio Satanás. Já a batalha de Gog e Magog foi só Satanás. Ele já não tinha o falso profeta e ele já não tinha também o anticristo. Então, eu não sei porquê, eu ainda vou estudar mais sobre isso, eu confesso aos irmãos, porque eu vejo que alguns autores têm tanta dificuldade de enxergar isso, né? De dizer que só teve uma batalha, ou que a primeira batalha foi a de Gog e Magog, organizada só por Satanás. Irmãos, de acordo com o relato bíblico, né, está muito claro, né, que foi a primeira do Armagedon, organizada por o anticristo, o falso profeta e o dragão. Depois do milênio, Satanás sozinho se levanta, seduz as nações de novo, né? Isso mostra a dureza do coração do homem, depois de 1000 anos de reinado de Cristo. Satanás seduz as nações, e o que é que vai acontecer? Ele organiza a batalha de Gog e Magog, né? Então, a primeira coisa que a gente pode observar é essa. A segunda, irmãos, a batalha do Armagedon será no Vale de Meguido. Já a batalha de Gog e Magog será dentro de Israel, em Jerusalém. São duas coisas diferentes. Então, depois do milênio, antes do milênio, né, se dá a batalha do Armagedon com a volta de Cristo. Depois do milênio, quando o milênio se estabelece, que Satanás é preso por 1000 anos, e depois, quando ele é solto, o que é que vai acontecer? Ele vai organizar as nações de novo para marchar contra Jerusalém. O final de Satanás. Lembre-se que ele foi preso, foi solto, e aí Deus vai dar o final dele agora. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado quem? A besta e quem? O falso profeta. Já estavam lá. Deus disse, agora é a sua vez, você também vai cair. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Irmãos, tem alguma dificuldade da gente entender isso? Está tão claro, a Bíblia está tão clara, tão cristalina naquilo que está colocando, né? Que fica, eu sei de cor, eu fico, né, de cor. 1000 anos, né? No início dos 1000 anos, Deus estabelece o seu reino, né? Prende Satanás por 1000 anos. Nesses 1000 anos, o que é que vai acontecer? No final, ele vai reinar na terra, Deus, depois solta Satanás. Satanás seduz as pessoas, as nações contra Israel. Há uma batalha, né, que a gente vai chamar de Gog e Magog. Nessa batalha é diferente do Armagedon. Depois o Senhor vem, prende Satanás, não vai permitir que Israel seja destruída, né? Prende Satanás e joga no lago de fogo. Não tem, irmãos, não tem como, né? O Senhor vai derramar fogo do céu, vai destruir a batalha de Gog e Magog e vai prender Satanás e jogar no lago de fogo. Acabou os dias de Satanás. Ah, pastor, acabou a história, Satanás foi preso. Aí vem uma outra parte, o juízo final. Agora chegou a hora de se prestar conta. Então, vou contar de cabeça aqui, de cabeça para os irmãos, para que os irmãos tenham entendimento desse capítulo 19 e 20, que é muita coisa acontecendo, não é verdade? 19, de 1 a 3, versículo de 1 a 3, vai fazer alusão à grande meretriz. Versículo 4, né, em diante, vai falar das bodas, o casamento do cordeiro com a noiva. No versículo 11, vai falar da volta de Cristo, da batalha do Armagedon, que vai acontecer. O verso 15 fala dessa volta de Cristo marcando. O verso 17 e 18 em diante fala da prisão e destruição do anticristo. Capítulo 20, verso 1, né, do capítulo 20, vai falar do milênio, que ele vai prender Satanás por 1000 anos
né, e vai instaurar o reino milenar aqui na terra, onde as pessoas desta terra que ficarem vai experimentar do reino de Cristo e terão outra oportunidade, mas assim mesmo não vão aceitar. A partir daí, Satanás é solto e Satanás organiza, seduz as nações para se levantar contra o Senhor. E as coisas acontecem. E o que é que vai acontecer a partir de agora? Satanás é preso, destruído, acontece o juízo final, né? No juízo final diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé, né, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Outra coisa aqui, no capítulo 14, também uma coisa já deixa de existir: a morte e as sepulturas não existirão mais. No juízo final, a morte deixa, ela tem seu curso findado no juízo final, ela deixa de existir. Se o nome de alguém não fosse encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Pois bem, eu quero encerrar com uma coisa que eu coloquei nesse slide bem grande. Eu queria que você lesse e não esquecesse disso. O juízo final marca o fim da história da humanidade. Marca o fim desse homem degenerado. Não vai existir mais homem com esse corpo degenerado, sujeito à doença e enfermidade. O juízo final vai ser o fim. O que vai existir são homens com corpos glorificados. Então, o juízo final ponha o final nesse estilo de homem caído, adâmico, né? E passará a ressurgir o novo homem do corpo glorificado. Olha o que diz aí. Passaremos pelo juízo final na condição de redimidos, nós os que estamos arrebatados, o que ressuscitamos em Cristo, e sem condenação, pois os nossos nomes estarão escritos no livro da vida. Apocalipse 20, 11 diz: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos, né? Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no fogo, o lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. O grande trono branco, irmãos. Depois vi um grande trono branco que nele havia sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar neles. Eu quero lhe dizer uma coisa: haverá um julgamento. Nós iremos estar lá participando desse momento. Os nomes que não forem encontrados no livro da vida será lançado no lago de fogo. Os mortos serão julgados de acordo com a sua conduta. As pessoas que não ressuscitaram para o milênio, todos irão ressuscitar, irmãos. Os mortos darão. Vi mortos grandes e pequenos de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, né? Segundo o que estava registrado nos livros. O que é que vai acontecer? Haverá aqui um entendimento meu. Haverá naquele dia um reconhecimento do que a pessoa fez? Haverá um reconhecimento do que a pessoa fez, porque é um julgamento. Mas quando pender para o lado do livro, diz: olha, você fez isso, muito bom, você foi um cara que falou a verdade, você foi um cara que procurou andar correto, você é um cara íntegro, você é uma pessoa justa, mas eu quero lhe saber uma coisa: seu nome está no livro da vida?
Você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Ah, não. Infelizmente, eu reconheço. Mas você não pode participar da eternidade comigo. Olhe só. Porque a Bíblia está falando aqui que haverá um julgamento de acordo com o que cada um tenha feito. Então, vai ser reconhecido o que as pessoas fizeram. Vai ser reconhecido como as pessoas andaram. Olha, você não andou muito bem, você foi um cara assim, você foi um cara assado. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa, seu nome está escrito no livro? Não, então não pode. Mas pode acontecer. Rapaz, eu tenho visto que você errou nisso, mas você entregou a sua vida a Cristo, seu nome está escrito no livro da vida, tá. Vinde a mim, queridos. A questão, irmãos, é que nós vamos receber galardão por aquilo que fizermos em Cristo Jesus. Sem Cristo não há como ter vida eterna. A morte é eterna sem Cristo. O que é o Hades? Vou trazer aqui uma visão bem rápida e bem simples para que os irmãos entendam. Diz assim: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi subjugado de acordo com o que tinha feito. Irmãos, para explicar de uma forma simples, é a condição da sepultura. Um exemplo: o ladrão da cruz, quando morreu, Jesus disse que ele estava com ele aonde? No paraíso, não foi isso? Estarás comigo hoje mesmo no paraíso. Então o ladrão morreu e estava no paraíso. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: aquele ladrão foi sepultado? Foi. Ele ressuscitou? Não. Ele vai ter que ressuscitar. Essa é a questão. Ele vai ter que ressuscitar para receber o corpo glorificado. Entendeu agora? Ele vai ter que ressuscitar para receber esse corpo glorificado. Ah, pastor, mas já está no paraíso. E aí uma discussão muito grande, né, do descanso no Senhor, mas eu quero que você entenda isso, para não ficar essa dúvida. Depois você pode pesquisar mais um pouco, mas eu quero que você perceba, né, que é interessante. O ladrão estava com Cristo no paraíso, mas ele passou pela sepultura, e naquele grande dia ele vai ter que ressuscitar. Ele vai ressuscitar para receber o corpo glorificado. E aí a Bíblia diz, chama isso que o Hades entregou, né? E é a condição de sepultura sobre essa situação. A morte será extinta, irmãos. Então a morte e o Hades foram lançados aonde? No lago de fogo, né? E o lago de fogo é a segunda morte. Não haverá mais morte. Depois do juízo final, algo que foi extinto, olha, já foi extinto a grande Babilônia, já foi extinto o falso profeta e o anticristo, já foi extinto Satanás, já foi extinto, agora foi extinta a morte e o Hades. Não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Nesse momento será decretado o destino da raça humana. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Está aqui a razão da igreja existir. Está aqui a razão da igreja estar diante de você nesse momento, para dizer a você que sem Jesus não há vida. Está aqui a razão para que a gente possa dizer sobre a questão do Senhor na sua vida. Meu irmão, em nome de Jesus, se você não consertar a sua vida, fica difícil. Vai ficar impossível você caminhar com o Senhor da forma como você está. Nós temos uma vida que vamos entregar ao Senhor Jesus. E você precisa acordar para a realidade daquilo que Deus quer para você. Eu quero, nesta hora, declarar a vitória do Senhor sobre você. Que haja conserto. A volta de Cristo será triunfal, é verdade, mas para aqueles que têm Cristo. E será dias de luta e terror para aqueles que não têm. O coração do homem, o que me chama a atenção, continua sendo endurecido. Cristo passará 1000 anos aqui e o homem decidirá ouvir Satanás. Abra seu coração. Haverá um dia que a raça humana, essa raça humana aqui será distinta, será extinta. E você precisa viver com o Senhor.
Mude de vida, entrega a tua vida ao Senhor nesta manhã. Coloque-se diante de Deus. Eu quero orar por você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por esse tempo tão especial. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem a misericórdia das nossas vidas. Deus, naquele grande dia, estaremos diante do Senhor. Deus, e pela misericórdia de Deus, ó Pai, nós que conhecemos o Teu nome, que entregamos a nossa vida ao Senhor, teremos a honra, a alegria, Senhor, de ter as nossas vidas, os nossos nomes escritos no livro da vida. Deus, desperta-nos para falar tantos dessa necessidade. Se porventura tem alguém aqui que está assistindo esta pregação, que não conhece o Teu nome, que o Senhor possa, nesta manhã, Senhor, estar tocando e fazendo com que essa pessoa se quebre ao Teu senhorio. Muito obrigado, Deus, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, estamos encerrando a penúltima pregação. Já encerramos, né? Estamos partindo para quarta-feira. Quarta-feira vamos encerrar com a ceia. Eu quero dizer isso a você. A nossa ceia será na quarta-feira. O encerramento, né, dessa série de mensagens sobre Apocalipse. Mas eu espero que você tenha a visão. Se você quer bater um papo conosco, vá aí no grupo. Nós vamos estar batendo um papo. Se inscreva aí no link, né? Dê um ok, para que a gente possa estar passando isso para muitas pessoas. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta também, você vai estar aí vendo na tela o cardzinho, e vamos estar orando. Vamos orar, encerrando. Eu quero agradecer a Deus por tudo, né, nesse momento. Oremos pela nossa nação, para que Deus esteja dando paz ao nosso Brasil. Pai amado, muito obrigado por esse tempo. Abençoa os teus filhos, aqueles que são dizimistas, ofertantes, aqueles que não estão podendo também dizimar e ofertar, que a tua graça os alcance. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa o teu povo. Deus, que o Senhor derrame sobre nós a tua graça. Deus, muito obrigado por essa palavra. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com cada família representada nesta manhã. Amém.